Boa noite! Sejam bem-vindas aqui, mulheres lindas, mães. Acho que vai ter bastante mamãe aqui hoje, né? Gente, vamos esperar a Carol chegar já já, mas eu quero já adiantar para vocês que hoje a gente vai falar sobre essa culpa materna, né? Que fica aqui, ó, batendo na nossa cabeça. Nossa, mas por que eu tô tão sobrecarregada? Mas eu deixei meu filho com alguém, minha filha com alguém. Será que eu sou uma boa mãe? Tantas mulheres se abandonando, tantas mulheres se deixando de lado porque não querem cuidar de si, porque estão com medo de não ser uma boa mãe. Tantas mulheres tentando ser essa mulher de comercial de margarida, sabe? Você vê lá, ou comercial de absorvente, que tá tudo lindo, que não tem estresse, que é paz e amor. Vendem uma maternidade nos comerciais pra gente que não é real. Então, bora conversar sobre tudo isso hoje. Como que é cansativo ficar carregando essa bolsinha aí de que a gente tem que ser perfeita. E aí é muito legal a gente ter informação, sem dúvida, só que é ruim, por um outro lado, quando a gente não sabe equilibrar algumas coisas. Tipo, a pessoa fica desesperadamente querendo seguir tudo que tá no livro, né? E a gente aprende tanta coisa, né? Disciplina positiva, BLW, como alimentar melhor as crias, né? Cama compartilhada, não compartilhada, dá mamar no peito, dá mamadeira, parte normal, parte cesárea. Então a gente tem que prestar muita atenção com o conteúdo que a gente consome. Eu acho que tem muita evidência científica que é válido. Só que, gente, a gente não é um livro que a gente vai seguir a receita, né? Aqui é vida real. Deixa eu aceitar aqui. Vamos lá, entrando a Carol. Ela sempre me convida, hoje ela é minha convidada. Vamos lá, já tá quase entrando. A Carol é mãe de duas pitucas. Conectou no outro linda. Eu não tô nem te vendo, Carol. Será? Pessoal, nos avisem. Vai dar tudo certo. Isso eu adoro. Que incrível. Toda live de maternidade tem perrengue. Porque a vida é real. Maternidade é isso mesmo. A gente planeja as coisas. Conseguiu, mas não tô te vendo. Será que as pessoas estão te vendo? Gente, avisa aí. Vocês estão vendo a Carol? Vocês estão vendo? Eu não sei se sou eu ou ou se é você aí, a sua internet. Avisem aqui, gente. Acho que a Carol pode ser desabilitada. Sem querer, tá falando. Vamos ver. Será que a gente vai. Tem um botão na lateral que ativa. Vai dar certo, claro que vai dar certo. É isso mesmo. É aquelas coisas, né? Tá bom. A gente a gente arruma a bolsa dos nossos filhos, né? Põe tudo bonitinho lá. E aí a criança nunca sujou três calças, a gente sempre carrega três calças aí naquele dia. A gente, não, vai levar duas, aí naquele dia ela suja três calças, é incrível. Cara, aí, agora conseguimos, Uhul, seja bem-vinda. Eu falei que eu. Conseguimos, gente. Eu falei. Dá até um suador aqui, ó. Você sempre me convida, hoje você é minha convidada.
Pois é, gente. Eu até estranho quando o povo. Ai, chama aqui, tá te entrevistar, vou conversar com você, já ficou. Nossa, mas como é que é isso, será? Ai, Não tô acostumada a estar desse lado. não, mas eu não vou te entrevistar, né? Porque vai ser um bate-papo. Aqui é um É um bate-papo. bate-papo É mesmo, isso. porque eu vejo que você posta muito a sua vida real, né, Carol, com as meninas, e às vezes a gente também conversa sobre. E a gente escuta muito, né? Também lá na TV você escuta, né? As pessoas falando, ai, é muito cansativo, É, é muito pesado, eu tô sempre sobrecarregado. E eu acho que tem fases que não tem como, né? Que não tem como, que a gente vai ter que lidar com essa sobrecarga no sentido, às vezes mental e físico, por exemplo, nos primeiros meses, tipo, o bebê precisa, a família vai ajudar, né? O peito é nosso mesmo, né? Os primeiros meses são desafiadores, depois a gente pode ir contando mais com a rede de apoio, né? Então, assim, eu gosto bastante quando você compartilha das meninas, os desafios de viver longe da família. Acho que a Carol, estava começando a travar. E aí, eu queria começar falando assim, né, Carol? Porque, de novo, a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta nessa questão. Que assim, nós mulheres, a gente aprendeu a reter, né? A ganhar as coisas, né? Então a gente começou a trabalhar, a gente conquistou muitas coisas, liberdade, só que a gente esqueceu de soltar. acúmulo, né? Eu diria a palavra acúmulo, acumular. Né? Somos ótimas em acumular. E aí soltar, né? A gente não solta, né? Aí vem aquele negócio de querer ser perfeita, de querer dar conta. E não tem como, pra gente aprender. Tem gente que pergunta assim pra mim, e aí eu vou te fazer a pergunta, não era entrevista, mas eu vou fazer. Você acha que é possível soltar a culpa 100%? Será que a gente consegue viver, né, uma maternidade sem culpa? E aí outro dia eu tava vendo Reels e a pessoa falou assim, se você tiver resposta, por favor, compartilha com o mundo inteiro. Por favor, compartilha com o mundo inteiro essa resposta, né, de viver sem culpa. É um desafio. É, É um desafio porque para a gente viver sem culpa, a gente está falando de alterar uma cultura inteira, né, Pedro? é, Então, quando a gente fala da cultura do acúmulo de papéis, significa que, enquanto mulheres, nós acreditamos que nós temos determinados papéis, certo? Temos determinados papéis a ser desenvolvidos. Então, eu não vou ser completa se eu não for uma profissional não só bem remunerada, mas como uma profissional reconhecida, se eu não fizer o que eu amo, se o que eu amo e o que eu faço profissionalmente não tiver atrelado ao meu propósito, ó, isso aí já N situações aí, né? Eu também não vou ser uma pessoa completa se eu chego em casa e minha casa tá uma bagunça, né? Não consigo. Porque aí eu vou lá fora, trabalho e tal, porque quando eu chego em casa para descansar, o que tem nessa casa? A casa tá de pernas pro ar, né? Então, esse é mais um E tem papel. que ter Mais um comida papel, saudável, né? tem que ter comida saudável, menina. Porque senão como é que você volta a trabalhar com aquele ciclo, né? E aí entram os filhos nesse acúmulo todo. E só ser mãe já seria assim, um papel bem complexo para assumir junto de outros papéis, né? Mas aí eu acho que é exatamente isso que a gente está falando. A gente está falando de uma cultura, né? A gente está falando de uma cultura e o que eu quero conversar com as mulheres aqui, eu quero que vocês compartilhem. Gente, clica no aviãozinho e já compartilha com a mulherada, que eu quero que vocês abram o coração de verdade, porque eu vou abrir o meu. Você sabe que a live com o Paulo, eu falei que ia ficar 48 horas, eu deixei, porque o que teve de gente mandando mensagem, nossa, eu quero assistir com o marido, vocês falaram um monte de coisa, meu. Eles falaram mesmo! Eles abriram o coração real. Então vamos abrir o coração. Mas não tem outra forma, né? Não tem outra forma, né? Então, as pessoas constroem uma realidade não... que não é real. É isso. Quando a gente não jogar a realidade, jogar o real mesmo e falar do que todo mundo tá vivendo, de fato, a gente não tá agregando, não tá somando com nada. É verdade. Não tá desenvolvendo nosso papel, né? Então, assim... Enquanto indivíduo, não estamos desenvolvendo nossos papéis enquanto indivíduos, né? Que eu acho que isso é muito importante. E aí eu queria que as mulheres escrevessem aí pra gente, né? Como é que elas estão lidando com a culpa, o que mais traz culpa,
o que que tá pesado na maternidade. E aí eu queria falar assim, eu vou falar 5 passos, depois se você quiser acrescentar mais alguns passos, mas o negócio não é soltar a culpa. Se eu falar assim pra vocês, olha, vocês vão soltar a culpa, nunca mais você vai sentir a culpa. Eu vou estar contando uma bela de uma mentira, e eu não vou contar mentira. Porém, Ô, Petra, antes de você falar os 5 passos, que eu sei que você vai falar 5 passos relacionados à culpa, eu acho importante falar aqui como a gente compreende a culpa. De onde que vem a culpa? Né? O que é a culpa? A culpa é de quem? É do outro? É só minha? Que a culpa vem com aquilo que eu espero que o outro veja em mim, né? Os papéis que as pessoas esperam que eu faça, ou a culpa tem a ver com a maternidade que eu herdei da minha família, enquanto o que é maternar dentro da minha família eu não consigo atingir essas expectativas, não é? Não, gente, eu vou contar uma coisa. Na minha visão, a culpa tem muito a ver com o fato de não atingir as expectativas. Nossa, eu vou contar uma coisa pra vocês, gente. A gente não combina nada, tá? Não tem nada de repertório que a gente combina. Não. E assim, Carol, é muito isso, né? Inclusive, eu falo muito isso no curso que eu tenho com as mulheres, falo com as minhas pacientes, porque assim, a gente tem uma cultura social e a gente tem uma cultura familiar. E aí, que nem sempre é a mesma. Às vezes mas muitas vezes não né? Às vezes quando você muda de cidade, muda completamente a cultura, né? Você pega cidades menorzinhas, as mulheres estão mais acostumadas a pedir ajuda, a deixar os filhos na casa do outro. Quanto mais vai crescendo a cidade, vai mudando essa cultura, né? Dessa tribo, né? Que a gente precisa de uma tribo para cuidar de um filho, né? E então, assim, essa culpa está em nós. Por quê? Porque a gente tem esse medo, esse receio de magoar, principalmente a nossa família, quando a gente resolve fazer algo de diferente, e as pessoas. Porque quando você resolve, eu não quero bater, por exemplo, aí todo mundo fala assim, mas eu apanhei e não morri. Aí você tem que lidar com a culpa de que as pessoas vão falar mal de você, vão falar que você não está educando. Aí seu filho faz uma birra no shopping, que espernei. E aí você vai lá, por exemplo, acolhe. Aí as pessoas vão falar, mas essa mãe não dá limite. E aí, se tá num dia, porque todo mundo tem, né? Eu vou falar uma coisa. Carol, eu nunca bati na Bia, mas vontade. Faltou não. Ó a vontade aqui, ó. Eita, Lele! Não é fácil, mas eu vou contar um segredo aqui pra vocês, porque eu vim de uma cultura diferente, né? Eu vim de uma cultura que pra gente educar tinha que pegar, dar umas palmadinhas, né? Aqueles apertãozinhos de vez em quando. Então, desde o comecinho, bem no início, quando eu tive minhas filhas, a mais velha, né? Eu não lia muito sobre o assunto, não estudava sobre o assunto, eu queria educar de acordo com o que minha família educou, né? Então ela apanhou sim, viu? Uhum. E levou umas lambadas, né? Levou umas lambadas. E às vezes, hoje, com a Esther, que eu tenho uma forma diferente de educar, às vezes eu fico pensando assim, ai, mas se apanhasse ia ser tão mais fácil. Olha, porque, pelo amor de Deus, você bate o negócio, já parece que resolve, reage. É ou não é, gente? É ou não é? É isso mesmo. Porque você tem aquela ideia da reação rápida, né? Porque a gente não está observando o impacto a longo, médio e longo prazo, né? Daquilo que porque na verdade... Não, o importante é que meu filho se jogou no shopping, ele apanhou, ele levantou e saiu andando. Acabou. Né? Então, choro, né? Acabou, porque a gente quer tudo para ontem. Até a educação miojo, ela tem um impacto na formação dessas pessoas. Nossa, legal isso daí, educação miojo, né? Tudo pra 3 minutinhos, né? E achei legal você falar, né? Que tipo, você bateu e aí você, de repente, começou a estudar e você entendeu. E aí, você, na segunda filha, você fez de uma forma diferente. E assim, cara, também você bateu... E ok, aconteceu, fez, e aí aqui eu tenho um negócio com choro, né? Eu tenho uma questão com choro, que eu acho que a gente tem que acolher o choro, a criança não chora por conta de frescura e tudo mais. Só que eu tava falando do shopping, vou fazer o link com isso. Eu ia falar que às vezes a mãe teve um dia tão estressante
Nossa, não conseguiu pagar as contas, e É o limite, a criança ela tá ativando o não limite. conseguiu pagar a conta, o chefe deu uma bronca, aconteceu um montão de coisa, aí ela vai pro shopping pra desestressar, acontece isso, aí ela grita. Ela faz alguma coisa, ou ela bate, e aí as pessoas vão, nossa, essa mãe é ruim. Então, quer dizer, se não bate, é ruim. Se bate, é ruim. Tá errado. Tá tudo errado. Tá errado também. É um beco sem saída. É o olhar do outro, né? O olhar do outro ele vai pesando. E é interessante quando a gente observa a história da maternidade, porque um tempo atrás a mãe ela não maternava. Existia muito essa ideia ali da mãe, da ama de leite. Lembram de como era o processo? Era ama de leite, era outro processo. E aí a gente passou dessa questão do distanciamento da mãe com o filho para uma proximidade, porque nós fomos entendendo que a psicologia foi mostrando, a neuropsicologia foi mostrando, a psicopedagogia foi falando que, poxa, essa mãe, ela precisa amamentar seu filho. As campanhas nacionais falando sobre a amamentação começaram exatamente nesse período. Sim. Porque eles entenderam que esse vínculo era muito importante. O vínculo da amamentação, o vínculo da mãe com o filho era muito importante. Mas aí, o que aconteceu? A gente mudou o nosso modelo de educação, compreendendo, ou quem mudou, né? Enfim, não estamos aqui para julgar, mas aqui para falar sobre o processo, né? Quem mudou o modelo de educação para essa visibilidade mais próxima, pode ser que hoje, Petra, tenha dificuldade em dar limites. Sim. Porque, né? Aquele limite com carinho, Sim. né? Então, eu acolho, mas eu estabeleço limites. Então, eu acho que essa é a maior crítica para a nossa geração enquanto mães. São as mães que acolhem, mas que têm mais dificuldade de estabelecer limites conforme a sociedade espera que seu filho seja adestrado. Né? Eu digo adestrado mesmo, porque uma criança dificilmente ela vai poder ser criança em ambientes. Porque a criança chega num ambiente que não é preparado, que tá cheio de coisas que quebram, e aí tipo, e brilha, né? Nossa, cristal brilha. E assim, cara, parece o gelo da Elsa. Ela vai querer relar naquilo ali, né? E aí todo mundo fala, nossa, criança mal educada e tal. E assim, gente, a gente tem curiosidade. A gente vai numa loja pra você ver, fala assim, ó, compra aquela roupa sem relar. Meu, a gente chega na loja, a gente quer relar nas coisas, né? A gente quer ver textura e tudo mais, né? Então a gente, às vezes, quer educar uma criança com essa ideia, né, de que elas precisam ser firmes e tal, mas a gente também esquece que a gente também tem essas coisas, né? Aí você falou de um ponto que é bem importante, né? Nós aprendemos, e a gente precisa estudar, tem muita coisa falando aí, mas a gente também precisa, a ciência, tudo, a gente também precisa saber o que cabe no nosso contexto, né? Porque assim, eu tava falando antes de você entrar, agora vendem pra gente. Vendem não, entre aspas, o melhor, por exemplo, o VLW, né? Que a criança vai comendo sozinha, ela vai sentindo as texturas e tal. Mas exige mais tempo, faz mais sujeira. Dependendo da estrutura da mãe, ela não vai conseguir. E aí você fala assim, nossa, você não tiver... Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Mãe do mundo, porque seu filho não tá sentindo a textura, né? Aí a mãe tem meia hora de almoço. Aí ela sai desesperadamente correndo pra ir almoçar com o filho. Tipo, ela tem meia hora de almoço. Se ela não der comida na boca, a criança vai comer mais rápido. Ela não vai ter 5 minutos pra criança. É um desespero. A Kênia tá falando aqui, eu quero até falar aqui, porque a Kênia ela tá falando assim, olha, eu tô aqui no entrave, porque eu tô com um bebê de 7 meses, eu tenho uma filha que eu não sei se eu coloco na escola particular, se é na pública, porque tem questão financeira, então, vamos entender, né? Eu fui mãe solo por muitos anos, né? Me casei agora, mas eu fui mãe solo por muitos anos. Então, o que eu podia ser, de acordo com um autor que eu acho muito fera, que é o Winnicott, eu podia ser essa mãe suficientemente boa, sabe? Sabe, Kenny? Então, o que você vai pesar? Você vai pesar a sua condição. Eu podia ficar full time com as minhas filhas, não terceirizar, como as pessoas falam, gostam de usar esse termo. Olha, eu não gosto de terceirizar a educação. Eu não teria filhos para terceirizar a educação. Então, vamos entender
quais são os contextos e aquilo que você pode entregar para o seu filho sendo suficientemente boa. Então, quando a gente fala, a alimentação tem que ser assim, assado, o sono tem que ser não sei o quê, a cama tem que ser compartilhada. Pensa sua mãe que trabalha de noite, 24 horas e tem que compartilhar uma cama, ela vai dar conta de fazer isso, gente? Eu acho que é estressada. E no dia seguinte ela tá inteira para poder... que é Aí isso, tem que ter gente? conexão. Não durma com criança, acabou. Não, então, assim, se você for pegar todas as literaturas para você aprender a cuidar do seu filho, você vai enlouquecer, porque você nunca vai fazer o correto, você nunca vai fazer o ideal, você nunca vai estar dentro do pacote ideal. E quando você entra nesse pacote, é tão sufocante, porque esse pacote, ele não tem seu molde. Ele não tem sua estrutura, não tem sua ancestralidade, não tem seus propósitos, seus valores. Então, a gente precisa aliviar essa culpa de alguma forma, entendendo que você é suficientemente boa para o seu filho. Fazer o que é possível. Por exemplo, essa questão do choro, eu tinha 35 minutos para começar a live, eu tô grávida, passando mal. E aí, a Bia começou a chorar. E eu tenho essa questão que eu não gosto que fale para de chorar e tudo mais. Aí, beleza. Só que de vez em quando, gente, não é possível acolher, tipo, eu tenho minhas demandas, tenho minhas coisas. Aí eu jantei, eu fiz uma sopa mais salgada do que qualquer outra coisa ontem, porque eu também não queria comer ontem. Ontem eu não queria comer a comida de ninguém, porque eu tô chata. Aí eu fiz a comida ontem pra comer hoje. A ontem tava boa, hoje parecia que tinha uma pedra de sal no negócio. Putz, grilo, é agora que eu vou ver. Nossa, tava muito ruim. Sopa de feijão. Aí eu falei, eu vou comer isso mesmo, que é o que tem. E aí eu subi, tinha 35 minutos pra escovar o dente, fazer maquiagem e arrumar aqui a luz. Aí o Paulo pegou, e aí a Bia começou. Aí eu vi que o Paulo tava mandando ela pra escovar o dente, alguma coisa assim. Aí eu falei, Paulo, não manda ela aqui. Eu tenho 35 minutos. E eu não quero ela perto de mim. Por quê? Ela vai chorar, meu coração vai... Eu já vou ficar irritada. Nem deixa ela chegar perto de mim com esse choro. Não, porque ela não pode chorar. Ela pode chorar, mas 35 minutos. Eu não tenho tempo para colher o choro dela agora. E assim, a culpa vem. Tipo, nossa, mas você é mãe, você é psicóloga. Nossa, como você fica estressada com o choro da sua filha? Gente, Kim, vida real. Carne, vou falar uma coisa pra você. Ó, gente, vou contar uma coisa aqui. Ó, tá, todo mundo pega o chicotinho e já pode tacar em mim, tá? Prepara. A Bia tem dor do crescimento. É o momento. Ela tem um probleminha no pé, que ela usa palmilha e tal, estamos tratando com o médico, e ela tem dor de crescimento. Olha, tem dias que ela acorda umas 3 vezes e eu fico assim, cara, ela já faz 5 anos. E ela tá com dor. E eu sei que ela tá com dor. E eu sinto raiva. Mas eu tô cansada. Eu sinto raiva. Aí eu falo assim... Aí ela faz assim, tipo assim, ai, faz massagem. E eu falo assim, ó, tipo, filha, eu te amo, Deus, por favor. Eu vou massagear porque eu te amo, Senhor, eu queria tanto essa criança. Aí no outro dia ela pega... Me ajuda a lembrar os motivos. Aí no outro dia ela fala assim pra mim, mãe, o papai do céu... Aí tem dia que eu acho que é frescura, né? Porque tipo, ela tá brincando, tá tudo bem com os amigos, aí de repente, ó, vamos entrar. Ela fala, e chora e tudo. Aí eu fico meio assim, né? O que é 100%, o que não é. Mas aí outro dia ela falou assim pra mim, ô Petra, ô mamãe, Deus não tá escutando as minhas orações. Ele fez o meu corpinho errado. Eu falei, como assim, filha? Deus não tá levando a minha dor, mãe. O que será que tá acontecendo? Nossa. Ai, aquilo. Nossa, aquela dor, tipo, nossa, todas as noites que eu não dei tanta atenção, que achei que era frescura. Que eu falei, dorme logo, Beatriz, pelo amor de Deus, eu tô cansada, sabe? Então, assim, a gente precisa ter mais o pé no chão, entender que a gente vai errar. E assim, aí a gente vai entrar no primeiro ponto que eu anotei aqui para falar. Inclusive, Carol, queria falar sobre o curso que você já sabe que eu tenho, que chama Despertar da Mulher, né?
Eu falo muito sobre isso. Soltar, ver o que que a gente dá conta, o que que não dá. Tem um módulo Que que eu não dá. falo só sobre maternidade, o que que a gente. Você deu uma resumida aí do que a gente aprendeu, toda a questão histórico-social, né? Como que a gente tem que tentar lidar, qual que é a nossa demanda, e também a nossa criança interior, vou falar no próximo, num outro tópico. Então, assim, eu falo muito isso com as minhas pacientes e tem no curso também. E semana que vem vai ter um workshop que chama Equilibre-se. Quem não fez inscrição, encerrando aqui, corre na bio para fazer inscrição, que eu vou dar mais dicas. Essa semana tá sendo um esquenta. Segunda eu tive a live de relacionamento com o Paulo. Terça sobre trabalho. Hoje sobre maternidade, semana que vem é equilíbrio, porque estão proibidas as mulheres que me seguem chegar no final de 2002 e falar Para assim, começar o ano, chegou o final de 2022 e fala assim, não fiz nada, minha vida continua mesmo fácil. Não tem desculpa, porque eu tô trazendo gente boa, tô trabalhando para burro para entregar conteúdo. Então a gente faz a nossa parte, vocês fazem de vocês, de consumirem o conteúdo e fazer o que a gente fala, né? Então, o primeiro ponto que eu anotei, essa questão da culpa, é entender que nós não vamos dar conta de tudo. Já falamos, mas é só para colocar um nome, dar nomes aos bois. E aí, é ter isso daí de chegar e falar, eu sinto muito. Isso é tudo que eu consigo dar. Ou, a mamãe errou, me desculpa. E aqui dá um abraço. Gente, como é importante olhar no olho e falar, mamãe errou. A gente erra e faz parte, e é muito importante. Porque aí eles olham e falam, uau, se a minha mãe erra, se eu errar na escola, tá tudo bem. Olha que isso é posso bênção. errar na vida, né? Eu posso errar na vida. Mas aí começa lá, na escola, nossa, errar lá na escola, tudo bem. Se eu errar na brincadeira, nossa, não sei pular de uma pessoa, mas tá tudo bem. Se minha mãe erra, eu também posso errar, né? Amanhã, por exemplo, eu vou fazer um curso, ficar 3 dias fora. Eu odeio ficar longe da minha filha. Nossa, quando eu ligo pra ela, meu coração fica desse tamanho. Só que o que a gente precisa entender? Ser mãe é um papel que eu tenho. Eu sou mulher, eu gosto de trabalhar, eu sou feliz trabalhando. Para eu crescer cada vez mais na minha profissão, eu preciso estudar. Então, eu preciso ir para as imersões. Então, eu vou ficar longe dela. E aí vem a culpa, mas eu falo, filha, a mamãe é mãe, mas a mamãe também trabalha. A mamãe gosta de atender os pacientes, a mamãe gosta de, às vezes, namorar, né? Então, assim, a gente precisa aprender a olhar para o que a gente está sentindo e falar, peraí, mas, nossa, tava nem foi tantos dias, mas também fiz 7 dias de férias. E com ela brincamos um monte agora, eu tenho que cuidar da mulher. Por quê? A gente sente culpa quando a gente não está assumindo um papel mãe. Quando a gente vai fazer coisas que têm a ver com outras identidades. Com a mulher, com a esposa, com a amiga, com a empreendedora, enfim, com o nosso trabalho, né? Em todos os papéis que a gente pode assumir. Você está falando aí dessa questão de você se colocar para o filho, mas muitas vezes esse diálogo precisa ser interno, né, Petra? Porque a culpa, ela está mais relacionada a como eu me vejo e como eu posso me acolher e me perdoar, entender meus limites e aceitar a minha vulnerabilidade, né? Porque ser vulnerável é algo muito desconfortável, né? Eu digo por mim, eu tenho uma personalidade, não é controladora, mas eu preciso ter o controle, eu preciso enxergar o todo, né? O global, o mapa da vida como um todo. Tem alguma coisa fora do meu controle, do meu domínio, me estressa mais essa falta de controle do que todo o processo. Então, de acordo com que as coisas vão acontecendo, se dentro de alguma área, principalmente da maternidade, eu não dou conta, né, essa coisa de dar conta, né, de alguma coisa, isso me fere. Deixa eu compartilhar uma coisa que aconteceu comigo essa semana, uma coisa bem, bem chata, eu não comentei com ninguém, vai ser a primeira vez que eu tô falando sobre esse assunto.
eu estava gestante e recente eu sofri um aborto. Uau, Carol. Isso fez com que eu me desconectasse totalmente do controle da minha gestação, da minha vida, do que estava ao redor, né? De tudo que estava acontecendo comigo. Então a minha vida parece que deu uma parada, né? Isso faz pouquíssimo tempo. Então a verdade é que você vai tentando pisar no vazio. Você vai tentando pisar no vazio, tentando se encontrar, entender, lidar com as emoções, administrar a culpa. Olha lá. Porque a culpa, nestes casos, é a vilã absurda. Eu fiz, acontece, o que pode ter feito? Eu fiz diferente. Então, quando você passa por qualquer situação atrelada à maternidade, que foi a minha experiência recente, é uma triste experiência recente, da questão da interrupção de um ciclo importante para você, para sua família, acaba que você se coloca de fato no lugar onde você precisa estar, que é o lugar de dependência, né? E aí eu, como cristã, eu acredito que esse é o único lugar que me cabe, enquanto cristã, que é o local de dependência de Deus, dependência daquilo que Ele pode fazer ou não. Cuidada, abaixar né? os braços, se permitir ser cuidado e parar, né? Eu não posso agir mais. Não tem para onde ir nesse momento, não tem como solucionar essa questão. Né? Então, quando a mãe ela consegue simplesmente dizer, cara, é isso, meu filho vai ficar na creche, meu outro vai fazer isso. Eu sofri uma situação aqui, eu vou ter que ficar sem resolver essas questões profissionais. De repouso, né? respeitando. Eu não tô de não repouso, foi culpa sua, me né? respeitando. Tipo... Não vou conseguir ser a esposa 1000% que eu preciso ser. Não vou conseguir fazer tudo E nem na vai minha casa. Não conseguir vou estar conseguir ali ficar, para né? seus filhos. Porque é um momento de dor. Então, é todo... E se você não parar para se olhar, se ouvir com atenção, você arrasta esse processo durante toda a sua vida. Falar sobre culpa e maternidade é um ponto importante para a nossa saúde mental. Esse assunto é para a saúde mental. Isso aqui é para você sair daqui entendendo que você é um ser humano, que você precisa soltar. Carol. Você precisa soltar, mas não é soltar, não significa desabar. Não, soltar eu vou tranquilizar, porque a vida ela precisa sair do automático. Que nem sempre depende de mim. Carol, primeiro eu queria falar uma coisa para você. Muito obrigada por compartilhar essa dor tão... Eu estava sabendo da gestação, não sabia disso. Então, assim, primeiro, um abraço muito forte para você, de coração mesmo. Segunda-feira você vai estar aqui, quero te dar esse abraço. Nem sei se vai poder estar na segunda, né? A gente vai estar. Então, deixa eu conversar. Primeiro, assim, muito obrigada, porque compartilhar essa vulnerabilidade, porque, poxa, gestar, a gente chegou a conversar como é que estava sendo, compartilhamos um pouco como a gente se sentiu, né? E ter essa coragem de falar aqui, porque as pessoas olham para a nossa vida, às vezes, aqui no Instagram, e acham que a gente não tem problema, né? Tudo perfeito. A gente não fica doente, a gente não passa mal, a gente não passa necessidade financeira, a gente não briga com família, a gente não perde filhos, os filhos não ficam doentes. Então, compartilhar uma dor assim, apesar de ser muito dolorida, e eu quero validar a sua dor, é também usar essa dor em prol de todas as mulheres. É como se você, para mim, é como se você estivesse olhando no olho de cada mulher que perdeu um bebê e falasse para elas assim, eu tô emocionada, sabia? Sabe por quê? Eu tô emocionada de verdade. Estamos sensíveis. Porque, eu tive uma paciente que perdeu o bebê agora em dezembro. E eu fiquei tão brava, porque assim, cara, ninguém tem coragem de falar da dor. A gente não conseguia achar a médica que estava atendendo ela, tipo, simplesmente apertou aquele botãozinho para ela e ela ia se desesperar, você mandar mensagem para as médicas. Olha, a minha paciente perdeu um bebê e ela está sofrendo. Tem como você atender ela e olhar no olho dela?
Então, É, pra mim, quando você faz isso, é como se você olhasse no olho das mulheres e falasse para elas assim que perderam bebês, que lidam com essa culpa. É como se você olhasse para elas no fundo do olho e falasse: eu vejo, você não está sozinho. nós estamos juntos. Eu sei que não é É, fácil. E nós estamos juntos. nossa, É, não é fácil. Mas a verdade é que, como a gente sempre fala, né? Quando eu me divorciei, eu falava assim, nossa, a vida devia parar um pouquinho pra gente conseguir se recuperar, né? Você não quer que o sol levante no dia seguinte. Não tô falando de morte, não. Eu tô falando de pausa, sabe? Aquele filme que você congela. coloca um stop, congela, porque eu preciso respirar, administrar tudo isso aqui. E tem algumas fases da vida e algumas situações na sua vida que você quer isso aí, você quer que a vida pare. Mas a vida não A para. vida não para. E aí você precisa, sim, de apoio, né? E eu jamais faria esse movimento sem ajuda psicológica, que eu tenho ajuda psicológica. Uhum, Eu tenho um marido que é incrível, acima da média, uhum, assim, que me dá um suporte absurdo, apesar de eu saber que ele compartilha da mesma dor que eu nesse momento, sim. né? Eu tenho filhas queridas que ainda não sabem da notícia e a gente está se preparando para Nossa, passar será essa que elas notícia estão para assistindo a elas, live? né? Elas não estão, né? Não, Tipo, não. E aí eu tenho todo esse processo, essa demanda, tem uma rede de apoio, tem uma família incrível. Eu passei o dia todo lá com a minha irmã hoje, e ela arrumando meu cabelo e fazendo risada e conversando, e a gente chorou junto, né? Então, entender que esse processo também não se faz sozinho, né? Para não achar que, fulano é mais forte que eu. Não, esse processo você não vai fazer é, sozinho, né? Apesar de que quando você lê muito sobre esse assunto, você percebe que, especificamente o aborto, né, é uma dor muito é. solitária. Primeiro porque, como você falou, a obstetra ela não tem estrutura emocional para acolher. É, Então ela simplesmente ela joga a conversa e já sai andando porque ela não até os consegue hospitais, né? A área abstrair. que a Não mulher tem. vai fazer, todo o procedimento que ela tem que fazer, é a Não tem. mesma área que os bebês estão chorando, né? Que às vezes divide quarto É aí. com as mulheres que estão ali com o bebezinho. Você está em trabalho de parto com mulheres que vão ter e você sabe que É você não vai muito ter. forte, Então, pesado. é forte, é Mas assim, forte. Mas é um processo. entrando nesse assunto, né? É isso. Entrando no assunto que a gente está falando aqui, sobre compreender esses passos todos. Saber que um dia você consegue olhar para o espelho e falar: eu bati no meu filho, eu não fui uma mamãe mesmo, nessa situação eu não dei conta, eu passei por essa situação, né? Foi assim que eu aprendi e agora eu posso fazer diferente. Quando você consegue se encarar no espelho e se ouvir falar coisas que te incomodam, é o primeiro passo para o E processo se de cura. permitir, assim, né, Carol, receber ajuda, né? Por exemplo, nós psicólogos, todos nós, a gente sempre está em Aí, terapia, fazendo curso e tal. Por quê? Porque a gente tem as nossas demandas, para a gente não misturar as nossas demandas, a nossa vida, que às vezes um paciente conta uma história bem parecida com a nossa, com a vida do paciente, né? Então, assim, entender que tem dor, só que a sua escolha e precisa ser uma escolha, porque muitas vezes a gente está no limbo da dor, que aí a gente fica ali escolha. vivendo aquela dor. Só que chega uma hora que a gente precisa decidir, chega, chega, eu não quero mais, eu vou vivenciar essa dor, eu vou vivenciar esse luto. Aí a gente falou sobre vários pontos, né? A gente precisa olhar para a nossa criança interior, como que nós fomos criados, as nossas dores, da forma com que nós fomos tratados com os nossos pais. Muitas vezes a gente não consegue ver uma maternidade mais leve porque a gente está tentando cuidar da nossa criança interior, né? Então, assim, mas a mulher, ela precisa sair dessa menininha e entrar de fato na mulher e falar, vai doer. Tem gente que chega aqui pra mim, tanto no curso quanto no atendimento, você faz terapia, você sabe disso também, é que às vezes a pessoa fala assim, nossa, Petra, mas eu só achei que você ia chegar aqui e você ia falar como é que tem que fazer. Achei que... Eu falo, então, não, a gente Então, eu não vou falar, mas você vai aprender a lidar com isso com suporte. Porque fazer sozinha é mais difícil.
né? E estar num ambiente, isso na igreja, isso num curso, isso com outras mulheres, e poder falar da dor do aborto, e poder falar, chegar para outras mulheres, estar num ambiente online ou presencial, e falar, gente, eu tô sobrecarregada. A outra fala, tô sobrecarregada também, aconteceu isso. Aí você tá pegando umas histórias e fala, nossa, tal coisa funcionou para uma, tal coisa não funcionou. O que serve para mim? Isso é muito bom. Então a gente tem que aprender também conscientemente, ter a clareza de escolher as nossas dores e entender que o processo de cura dói. Por exemplo, você vai passar por esse processo de luto de um aborto, vai ter choro, vai ter dor física, né? Vai ter oração, vai ter dia que você vai se questionar, você vai negar, até que chegar na fase de aceitação. Isso para todos os outros lutos, né? O término de um relacionamento, né? Nossa, eu não vou nem conseguir falar. A gente entrou no. Eu acho que Deus faz as coisas tão perfeitas, então as coisas têm que ser. Alguém aqui nessa live está precisando ouvir isso, né? Eu não vou conseguir falar todos os tópicos, mas isso é o que menos importa, sabe? E aí, só que um tópico muito importante que eu queria falar, a gente falou da questão de, às vezes, desesperadamente, nós queremos fazer diferente da nossa família, e essa postura de querer desesperadamente fazer diferente, muitas vezes nos coloca numa postura superior, de nariz empinado, e aí a gente começa a querer carregar o mundo nas costas. A visão sistêmica fala muito disso. Nós não vamos fazer melhor do que os nossos pais, porque os nossos pais fizeram o que eles puderam, da maneira que eles puderam, de acordo com a época que eles viveram. Mas a gente pode fazer diferente. Só que esse diferente também vai trazer culpa, ainda que isso traga leveza. De repente, você vai seus pais passaram necessidade, você vai estar comendo bem, você vai falar, nossa, mas será que tá tudo bem eu comer bem? Aí vai ficar aquele mix, né? Sim. E um outro ponto muito importante é que a gente precisa, e aí quando eu falo precisa, tipo assim, precisa. Entender que se nós formos felizes, isso chega como bênção para os nossos filhos. Então, não adianta você ficar ali, mãe, em tempo integral e tal, não sei o quê, e aí você tá ali, amargurado, porque você não consegue ver uma amiga. Não adianta você. Já que a gente tá falando de coisa polêmica, eu preciso entrar num assunto que é polêmico também. É a questão da separação, sabe, Carol? Porque nós que somos cristãs, tem uma questão, né? Não pode separar e tal, não sei o quê. Só que assim, quanta mulher apanhando dentro de casa. Quanta mulher sofrendo abuso emocional, financeiro, ficando trancada, sendo infelizes porque amam muito os filhos ou querem seguir o que a Bíblia fala. E estão morrendo por dentro e não consegue dar limite. E eu acho que é importante você falar sobre isso, porque o programa Entre Família, né, ali da TV Novo Tempo, a gente tem pastor, e algumas vezes a gente falou sobre esses assuntos lá. E é importante a gente falar, né, que em nenhum momento a Bíblia fala sobre se manter em um relacionamento a troco da violência. Né? Em nenhum momento a Bíblia apoia um relacionamento que há violência desde todos os níveis, né? Física, agressão física, psicológica, patrimonial. Em nenhum momento a Bíblia apoia um relacionamento, um casamento. As igrejas estão tendo esse apoio, estão dando esse apoio para as pessoas. E se por acaso você faz parte de uma comunidade eclesiástica, né? E se algum dia você recebeu algum conselho eclesiástico falando que você precisa permanecer na violência que você vive, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida,
eu peço que você, em nome de Jesus, leia a Bíblia com mais cuidado e carinho e atenção, porque não há ninguém mais interessado na sua segurança, no seu bem-estar, do que aquele que inspirou a palavra. Então, eu acho que é muito importante a gente desatrelar, óbvio, né? E a Bíblia diz, o divórcio ele nunca foi vontade de Deus. Jesus, ele falou isso. Foi um outro, né, um profeta inspirado, um discípulo inspirado, ele falou. Nunca foi da vontade de Deus, mas pela dureza do coração do homem, assim se faz em relação, num caso específico, né? São relações sexuais ilícitas dentro do casamento. Então, Mas, além disso, né, existem aí essas questões vinculadas à violência e que jamais, em nenhum momento, você pode ser aconselhado a permanecer num relacionamento de acordo com a vontade de Deus, que esteja e vinculado à nesses violência. casos, É muito importante. assim, nesses casos de violência, precisa buscar ajuda. Precisa. Sozinha é que nem álcool e droga. Sozinha é muito difícil. Pode ser que o agressor venha mudar? Pode, mas ele não vai conseguir sozinho. Não vai. Mas assim, então também não acredita na palavra da pessoa, assim. Porque todos eles falam e repetem, 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 repetem. Então, assim, procure ajuda. Procurou ajuda. Se a pessoa se tratou, foi cuidar, e depois vocês quiserem, sabe, retomar, tudo bem, mas a sua vida precisa estar segura, né? Muitas vezes essa culpa, a mulher fica com essa culpa de, poxa, eu vou tirar o meu filho de perto do pai. Mas assim, seu filho também não está seguro, nem você, se vocês estão nesse ambiente de agressão. Então, um lar com agressividade, com violência. É triste de saber as coisas que a gente escuta, que a gente vê. Então, a gente precisa dar voz também, né, para tudo isso, né? Então, assim, só que aí a gente tem que levar para outras coisas, né? Se você for feliz, se você estiver feliz no seu trabalho, se você for fazer um curso, se você for cuidar do seu cabelo, se você faz aquelas tranças lindas, também demora, né? Dá trabalho, mas aí você vai chegar e vai falar, nossa, como tô grata. Os nossos filhos sentem na nossa respiração, no nosso olhar. Então, tá tudo bem ficar longe, tá tudo bem acionar a rede de apoio. Inclusive, a gente precisa acionar a rede de apoio. A gente precisa ter pessoas, amigo, vizinho, alguém da igreja, parente. Se você não tem rede de apoio, precisa criar, porque é impossível, a gente não dá conta. Escola também é rede de apoio. Só que assim, rede de apoio é aquela coisa, né, Carol? Nós precisamos ter a rede de apoio, só que a gente também tem que largar a mão da perfeição, porque aí você só faz suco natural, sem açúcar, sem das contas. Aí vai chegar lá, você quer, olha, faz. Aí vai pra rede de apoio. Faz o suco assim, desse jeito, bate coisa. Não, vai ser do jeito da pessoa. Não tem como você chegar aí com a listinha de regras. Algumas coisas você vai ter que abrir mão, né? Uma outra... Eu acho importante, deixa eu somar aí essa questão da rede de apoio, e para que as pessoas perguntem, como é que eu desenvolvo uma rede de apoio? Eu sou uma pessoa que já morei em 3 estados, já me mudei mais do que meus móveis aguentaram, né? E aí as pessoas sempre me perguntam, como é que eu faço para construir uma rede de apoio? Primeiro, você precisa ser uma rede de apoio para alguém. É isso, querido. Então, primeiro a gente quer receber sem nada dar. Então, você precisa ser essa rede de apoio para depois ela ser construída de forma natural, né? E é bom você ter dito assim, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, bom, rede de apoio para quê? Para emergência. Não. Para emergência. Porque aí, só quando eu ficar doente, porque você vai arrumar o cabelo, não dá para deixar... Não, gente. Não. Isso aqui tem que ver com combinados, né? Até que ponto você pode contar com essa pessoa até aqui ou não ali e tal, e você vai se ajustando. Fazendo as crianças se conhecerem, né? Vai montando um piquenique, vai indo uma na casa da outra, porque vai criando essa amizade, dá vontade de ficar junto, né?
Carol, tá, a gente tem mais alguns minutinhos, mas eu queria, antes de falar o que der para falar, porque a gente vai falar até quando der para falar, eu vou deixar a live salva. Eles têm deixado 48 horas as lives. E então, assim, corram para. Acabou aqui 5 minutos. Entra no meu Instagram, vai estar salvo. Compartilha com o pessoal. Manda para um monte de mãe. E fala, gente, só vai ficar disponível por 48 horas. E eu quero frisar essa questão do workshop semana que vem, Equilibre-se, que eu vou falar sobre todos esses pontos que a gente está conversando, sabe? Rede de apoio, a questão da não valorização, quando a mulher está num relacionamento abusivo, ela está num relacionamento abusivo porque ela não se valorizou, porque ela está com a autoestima baixa e ela infelizmente não está conseguindo dar esse limite, porque muitas vezes ela também acredita, né? Ah, é isso que eu tenho, se eu largar isso eu fico sem nada. E aí ela não consegue receber. E muitas dessas nossas feridas de relacionamento, de maternidade, de descobrir a nossa potência no trabalho tem a ver com o que a gente escutou na infância, com as pessoas que a gente conviveu, né? Se as pessoas eram pessoas agressivas ou não, se as pessoas eram bem-sucedidas ou não. Então, o workshop da semana que vem eu vou falar bastante sobre isso, sobre como, na prática mesmo, ter a vida mais equilibrada. Claro, gente, um workshop e uma live não é isso que vai mudar a vida de vocês. Só que se cada live vocês pegarem esses pontos, pegarem no Instagram e falar, peraí, isso daqui é ouro, gente. Tem gente que paga pelo que a gente fala nas lives, faz terapia, né? Então, assim, que as mulheres compartilhem, estejam lá no workshop. Encerrando aqui, antes de compartilhar a live, entra no link e se cadastra, porque não vai ser no Instagram. Normalmente o pessoal não liga de fazer inscrição, né? Mas não vai ser no Instagram. Então, você só vai conseguir ter acesso se você fizer o cadastro, tá? Então, assim, para a gente encerrar, eu acho que é importante a gente apontar também essa questão de deixar a criança ter autonomia também. Muitas mães, elas falam, eu não vou deixar porque, poxa, eu vou estar sendo menos mãe. Não, você não está sendo mãe, porque às vezes a criança, por exemplo, às vezes a Bia fala assim, mãe, põe a blusa em mim. Eu falo, não, filha, eu não vou pôr a blusa em você. Você sabe colocar a blusa. Ah, mãe, mas eu tô com sono. Eu também tô com sono. Então vamos lá, né? Puxa a manguinha na hora que sai do banho. Às vezes, quando eu tô com pressa, eu vou lá e faço, mas na maioria das vezes eu falo, filha, você tem que lidar. Ela tá numa fase insuportável, que o cabelo molhado, ela fala, ai, que nojo do cabelo molhado. Que raiva que eu tenho disso. Desespero do cabelo molhado. Ai, que negócio é esse de cabelo molhado? Ela fica com nojo, chora, fala, filha, eu vou secar o seu cabelo. Aprenda a lidar com o cabelo molhado. Uai, imagina ter que ficar pegando secador toda vez. Não, aprenda a lidar. Eu falo, você não é a Ariel? Você vai na piscina, não tem nojo do cabelo molhado. Aí em casa tem nojo do cabelo molhado. Então, aí isso, a gente não tá tirando das crianças. Se a gente dá autonomia para as crianças, lá na fase adulta, eles vão ter mais sucesso profissional, mais autonomia, vão saber se relacionar mais. Por quê? Não tiver tudo de mão beijada, então vão ter que dar. Isso que você falou do dar da rede de apoio, funciona para a vida. A gente precisa ter equilíbrio entre dar e receber. A visão sistêmica tem funciona E olha, quando você fala sobre essa questão de dar autonomia para o filho, e o contrário disso é a superproteção, e quando a gente fala da superproteção, a psicologia vai falar algumas vezes que a superproteção é o medo da exposição daquilo que seu filho se tornou, ele vai se tornar. Porque toda vez que seu filho deu errado, porque ele não tirou a chupeta, porque ele não
uma mamadeira, porque faz xixi no chão, porque fez xixi no colchão do colega, porque dormiu no sofá da sua sogra e ele fez xixi dormindo lá, porque aí o que acontece? Sua sogra descobriu que você ainda não ensinou a criança a fazer xixi à noite, porque a fralda não foi tirada. Então, toda vez que você desenvolve um processo de superproteção, é o medo da exposição daquela criança, se deu certo ou não, né? De acordo com a visão do outro. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que está por trás da superproteção, Sim. né? E o Porque medo muitas de vezes ficar sozinha, que a eu vou fazer com esse superproteção é tida tempo. como amor. Não, eu sou superprotetora porque eu amo. E muitas vezes não. A psicologia ela vai falar que a superproteção ela não é amor. Ela só pode ser uma coisa, ela pode ser medo. Mas o amor ele não está atrelado à superproteção. Então, dar autonomia para o filho é um passo, inclusive, para a sua saúde. Sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa que eu até escrevi uma frase aqui: amar demais não é o problema, fazer demais é. Sim. É isso! Fazer demais é um problema. Isso é uma das coisas que eu falo muito no curso para as mulheres, o despertar da mulher, que o despertar tem a ver com isso, despertar a mulher. E despertar a mulher significa em sabermos frustrar as pessoas. Saber frustrar os nossos filhos, saber frustrar a nossa vontadezinha, sabe? Eu quero dormir, mas não, hoje não dá para dormir. Sabemos frustrar o marido que vai falar, faz isso ou faz aquilo, mas não tá de acordo, né? Eu tô fazendo um curso de sexualidade feminina com uma sexóloga cristã. Carol, tá sendo assim sensacional. Tô assim, ó, me achando, já quero virar sexóloga também. Sensacional, assim. Ela fala bastante sobre nós sermos livres também no casamento, no nosso relacionamento, conhecermos o nosso corpo, né? Tem muito tabu nisso, né, da mulher não conhecer o próprio corpo, não se tocar e tudo, porque as pessoas confundem com a masturbação e tal, né? E aí tá sendo sensacional, inclusive estou gravando um conteúdo exclusivo para as mulheres do curso. Só a próxima turma que vai ter acesso. Vai ser assim, uma live não, um encontro que vai ser assim, vai ter o vibrador que eu já descobri que pode para estimular a mulher, né? Tem todo um contexto, aí explica lá, né, de exercício para a mulher, porque nós temos terminações nervosas que precisam ser ativadas. E muitos dos problemas sexuais que acontecem com as mulheres é porque já vai lá, tipo, vai com tudo, né? Tipo, e aí, tipo, o negócio não vai, né? Quer tirar o cisco do olho e colocar o dedo dentro do olho, rasgando com a unha. E aí fala sobre... Né? Ao invés de pegar pela lateral para tirar gelzinho comestível, assim. umas coisas assim. Então, assim... E nós, mulheres, a gente também tem que ter... É legal sair desse tabu. Desse direito de viver a nossa liberdade. Tem um tabu, né? Tem. Dentro do ambiente cristão tem um tabu muito grande. Não à toa as mulheres cristãs, não foi uma, nem duas, nem três pesquisas que eu li a respeito disso. Inclusive você participou uma vez, um tempão atrás, desenvolveu uma pesquisa e eu olhando os gráficos fiquei bem surpresa com o número de mulheres cristãs que não se satisfazem sexualmente. E não fala sobre. Então quer dizer, e não falam a respeito, né? Se a sexualidade é o que 80%, 90% dentro de um casal, né? Um relacionamento a dois. E se você não é feliz nesse aspecto, de que forma você vai conseguir desenvolver qualquer outra área da sua vida se a sexualidade para você é só reprodução, meio de reprodução? Se um homem toca o seu corpo e você entrega, sente dor, não fala nada, acha que tá ali só para dar prazer para ele, poxa, que vida é essa? Você não pode ter prazer com o seu próprio corpo, né? Então, assim, o workshop semana que vem eu vou falar sobre essas coisas. No curso também, esse módulo extra, que é tipo o módulo que você vai dar da comunicação para a próxima turma agora, vai ter uma aula, inclusive se você quiser participar da aula, tem 28 segundos. Vai ser sobre isso. Assim, eu já trabalhei com sex shop, né? Então eu tô assim, fazendo esse curso de sexologia
me achando, gente, agora a mulherada pode. Descobrindo, entendendo áreas importantes. Que bom. Isso aí, gente. Compartilha mesmo. O povo não pode perder a oportunidade, não. Um beijo, compartilha, entrem lá para se inscrever no workshop. Carol, muito obrigada. Deus abençoe.